Então, na última reunião, né, a gente viu as diferenças de Sartre com o libertarianismo, ou basicamente porque Sartre virou um marxista, né? A gente viu que para William Irving isso se deu mais por uma questão sociocultural do que por uma questão de consistência com os princípios do libertarianismo. A gente viu a definição que a gente está usando aqui de existencialismo, em que existencialismo é a filosofia que reage a um mundo aparentemente absurdo, tá? Instigando o indivíduo em sua liberdade a agir contra a opressão e a esse aparente absurdo ao ponto que se torna uma pessoa genuína. Em resumo, é isso. A gente viu que não necessariamente porque o capitalismo provê uma sociedade de consumo, a gente vai ter pessoas alienadas. Muito pelo contrário, o que o Irving ele coloca é que o existencialismo ele fornece um bom remédio para, para que a gente não se torne basicamente robotizado, né, por uma sociedade de consumo. Então, quando a gente tem um sistema de livre mercado, uma sociedade onde as pessoas têm liberdade, as pessoas podem utilizar dessa liberdade para definir seus planos, seus projetos de vida e na perseguição desses projetos de vida criarem sentido em suas vidas, né? Já que o sentido da vida de cada um não está dado. O existencialismo entende que não há uma natureza humana, de tal forma que aquilo de dizer a pessoa faz isso por vocação ou aquilo outro por vocação é completamente balela. Você já deve ter ouvido isso em algum canto. Diz, a pessoa nasceu para dançar, ou então a pessoa nasceu para ser professor. O existencialista vai dizer, não, ninguém nasceu para fazer nada. As pessoas simplesmente nasceram. E uma vez que nasceram, são elas que constroem aquilo que vai dar sentido à vida delas. Então, o existencialista vai entender que você é livre para se tornar o que quer que você queira. Não é porque hoje você é faxineiro, digamos, que você não pode se tornar um doutor. Ou não é porque você é doutor que você não pode se tornar um faxineiro, se você quiser. Você é livre para tentar e você é livre para fazer você mesmo. Isso é importante. A gente viu na primeira exposição que vários filósofos libertários também possuem essa linha de fazer com que o indivíduo crie a si próprio ao invés de subordinar as massas. A gente viu comentários a esse respeito do John Stuart Mill, por exemplo. A Ayn Rand segue uma linha muito parecida também. Então é o grande presente que o existencialismo pode nos dar. Hoje a gente vai tratar de um outro ponto que o livro tenta nos persuadir, que é o antirrealismo moral. O que é antirrealismo moral? Colocando de forma simples e direta, o antirrealismo moral ele vai simplesmente nos dizer que toda afirmação que diz que determinada atitude é certa ou errada de forma objetiva, ou boa ou má de forma objetiva, é falsa. Isso implica dizer que certo e errado não existe de forma objetiva. Bom e mal não existe de forma objetiva. Isso é o que implica você ser um antirrealista moral, certo? Então, vamos nos lembrar, qual é o grande projeto do livro? O grande projeto do livro é argumentar por uma posição filosófica que se encontra na intersecção do libertarianismo, existencialismo e antirrealismo moral. Isso implica dizer o seguinte, nem todos os libertários são existencialistas, isso é óbvio. É difícil achar um. Nem todos os existencialistas são libertários, também é óbvio. Nem todo antirrealista moral é libertário, nem todo antirrealista moral é existencialista. Mas o que o Irving é, e ele tenta nos mostrar que é possível haver essa relação, é de um libertário, existencialista, antirrealista moral, certo? Então, vamos começar definindo bem o que a gente está tratando, né? O que é o antirrealismo moral? O antirrealismo moral é a visão metafísica de que não existem fatos morais. Por que metafísica? Ora, porque a moralidade não é uma coisa que você consiga pegar, a moralidade não é uma coisa que você consiga descrever com precisão, não há como você coletar dados, né? Nem você prever um comportamento moral. A moralidade, ela se situa no ramo das interações humanas. É uma coisa que não é corpórea, não é visível, né? E, portanto, transcende a física. É uma questão metafísica. E, nesse sentido, o Irving ele está defendendo uma visão que a gente chama de uma visão metaética, né? Ou a metafísica da ética, de que fatos morais objetivos
Não existe. O que seria uma moralidade objetiva? O que a gente quer dizer quando a gente fala de moralidade objetiva? A gente está querendo dizer de uma moralidade, ou seja, valores de certo e errado, que existem de forma independente das crenças e desejos pessoais. Então tu pensa, vamos abstrair de todo o desejo que as pessoas tenham e de todas as crenças que as pessoas tenham. Se ainda assim fizer sentido, se ainda assim existir um certo e um errado, então a gente diria que há uma moralidade objetiva. O que está sendo argumentado aqui é que não há moralidade objetiva, que a gente só pode falar em moralidade quando a gente considera ela como dependente da mente das pessoas, seja em crença, seja em desejos, certo? Dentro dos antirrealistas morais, tá? Deixa eu achar o espaço aqui, né? Então a gente tem o antirrealismo moral, tá? O antirrealismo moral, ele vai dizer que é falsa, né? Qualquer afirmativa a respeito de um certo e um errado objetivo. Ou seja, independente da mente das pessoas, certo? Só que dentro do antirrealismo moral, né, a gente vai ter essa escola, que é a escola mais tradicional, que entende que é falsa qualquer afirmação nesse sentido, mas a gente também vai ter a escola dos não cognitivistas. O que são os não cognitivistas? Os não cognitivistas, eles são antirrealistas morais, que eles entendem que os julgamentos morais não são feitos por meio de assertivas, ou seja, você não condena ninguém moralmente falando. Ou, por exemplo, eu dizer, você é um bandido, né? Veja, onde é que está a condenação moral? Não é na construção linguística, mas é no tom de voz, é no balançar do dedo, é na imposição. Veja, você é um bandido, já tem uma conotação diferente do que você é um bandido. Não sei se vocês perceberam, mas os não cognitivistas morais, eles entendem que os julgamentos morais não são feitos mediante construções, gramaticais, digamos. Os julgamentos morais são feitos por meio de reações, emoções, né, expressões que não são traduzíveis em linguagem comum. Nesse sentido, os não cognitivistas morais, eles vão entender que julgamentos morais, assim sendo, não possuem valor de verdade. Como assim não possuem valor de verdade? Você só pode dizer que é verdadeiro ou falso afirmações. Por exemplo, está chovendo lá fora. Isso é uma afirmação que é passível de ser verdadeira ou falsa. Ou está chovendo, ou não está chovendo. Né? Por outro lado, se eu faço assim, isso não é passível de ser nem verdadeiro nem falso. Eu não afirmei nada fazendo isso. É apenas uma reação. Ou então é como dizer algo do tipo... está tudo bem com você? Isso é verdade ou é falso? Ora, uma pergunta não é uma afirmação, é uma interrogação. Interrogações são outro exemplo de afirmativas, perdão, não são afirmativas. Interrogações são outros exemplos de construções, né, verbais, enfim, linguísticas, que não são aptas de verdade. Ou seja, não faz sentido você dizer que é verdade ou é falso. Então, os não cognitivistas são esses. E aqui o William Ivey, ele cita um cara chamado A.G. Ayer, que é um não cognitivista da escola do emotivismo. Né? Os emotivistas, eles entendem que os julgamentos morais, eles são expressos não em afirmativas, mas em emoções. Né? O William Ivey, ele não adota essa visão não cognitivista, ou de não cognitivismo. Por que ele não adota essa visão? Porque o William Ivey,
ele percebe, como a maioria das pessoas percebe, que quando as pessoas falam de moralidade, elas estão de fato argumentando para o realismo moral, né? Então, quando a pessoa diz, você é um bandido, a pessoa está assumindo a premissa de que ser bandido é objetivamente errado, no sentido moral. Então, o William Eve critica esses caras dizendo que, para você adotar a visão deles, você teria que partir da premissa que as pessoas não falam como se elas assumissem que existe verdade moral objetiva. Mas as pessoas falam assumindo que existe uma verdade moral objetiva. Então, ele descarta esse ponto. A questão que fica é a seguinte, né? Se não existe algo como certo e errado, se não existe o bem ou o mal de forma objetiva, por que é que quando a gente vê, digamos, um crime bárbaro, né? Tipo um cara que é preso por, sei lá, estuprar uma criança, digamos, ou uma pessoa que, enfim, bateu na mulher até arrancar o dente, etc. Como é que a gente sente no nosso âmago uma repulsa por esse tipo de atitude? Por que a gente sente uma vontade de se vingar dessas pessoas, mesmo que não tenha sido com a gente? Mas a gente sente essa revolta, a gente sente esse senso de injustiça, ao menos que você seja um psicopata, né? É 1% da população, aqui não tem 100, então não deve ter um aqui. Espero. Mas, como explicar, né? Os justnaturalistas clássicos, né, como São Tomás de Aquino, eles entendiam que esse sentimento interno que a gente sente, né, ele foi dado por Deus, né? E esse sentimento, ele é o nosso guia para saber o que é certo e o que é errado, né? Mas o antirrealista moral não. Ele vai dizer que esse sentimento que a gente tem, esses sentimentos morais, eles não correspondem a fatos morais objetivos. Bom, de onde eles vêm então? E a resposta é, eles vêm da nossa história evolutiva como espécie. Então, a teoria da evolução é uma teoria científica sobre como chegamos até aqui como espécie. Explica a diversidade de espécies no mundo e há um consenso científico acerca da teoria da evolução já faz um bom tempo, né? E é um ponto que é tomado como dado aqui, que a teoria da evolução é verdadeira. Então, nesse sentido, esse sentimento moral que a gente os tem porque eles têm valor para a nossa sobrevivência. Como assim? Aquelas pessoas que não eram dotadas desse sentimento moral tiveram menos chance de passar à frente suas características genéticas, que incluíam, nessa codificação genética, essa predisposição a ter esses sentimentos morais. Como assim? Vamos dizer que você é uma pessoa que não se sensibiliza com a dor do outro, a dor do próximo, ou atos de violência perto de você. Se você não se sensibiliza com atos de violência perto de você, é mais provável que, se um parente seu, um relativo seu, for atacado, você tenha uma reação menos forte do que uma pessoa que tem um sentimento de se sentir injustiçado quando vê um ato de violência, certo? Então, se eu sou uma pessoa muito sensível, né, e eu vejo que uma pessoa vai agredir outra, eu já tento tomar parte na discussão e separar as duas, certo? E de repente, se aquela pessoa que ia ser agredida era da minha família, eu acabo preservando a vida dela. E como a gente compartilha informação genética em comum, eu estou, portanto, preservando essa informação genética, certo? E essa informação genética irá eventualmente passar adiante e sobreviver ao longo da história e se perpetuar. Essa informação genética possui também esse gene da simpatia e vai passando adiante. Pois bem, se eu não tenho essa sensibilidade em relação à violência, o que é que pode acontecer? Pode chegar um cara, mata minha família, eu não faço nada, e aí as chances da genética, da empatia passar adiante são diminuídas. Por que é que só existe cerca de 1% de psicopatas no mundo? Para a teoria evolucionista, a razão de por que
o tamanho, a proporção de psicopatas no mundo ser tão pequena é justamente porque ser psicopata não ajuda a passar os seus genes para frente, certo? Isso não significa exatamente você ser bom no cortejo, né? Em achar uma pessoa e tal, e se relacionar amorosamente. Mas tem a ver também, como eu disse, com, por exemplo, você pode até ter um filho, mas se você é um psicopata, então de repente você não tem uma sensibilidade com seu filho se ele faz coisas perigosas. Então a chance de um filho de psicopata morrer por desatenção do pai é maior do que a chance de um filho da pessoa normal morrer por desatenção da pessoa normal. Se o filho morre, o gene não é passado para frente. Então, a nossa história evolutiva nos dotou com essa sensibilidade moral por instinto. Isso não foi colocado em nós por Deus, não foi colocado em nós por nenhum designer inteligente, e simplesmente surgiu, talvez como uma mutação, talvez por alguma outra influência genética, e foi mantido ao longo da nossa história evolutiva, porque com essas características havia mais chance dos nossos genes serem passados adiante. Então essa é a ideia. Há um problema, entretanto, em a gente assumir a teoria da evolução. Por quê? Ora, o existencialista entende que a existência precede a essência e que o ser humano ele é indeterminado. O ser humano não possui um acaso, o ser humano não possui a natureza. O ser humano é ontologicamente livre. Ora, mas a gente assume a teoria da evolução e que a gente tem toda uma característica genética que nos dá determinada empatia para determinadas atitudes, então a gente não é completamente indeterminado. A gente é, de forma parcial, geneticamente determinado. Então, qual seria a resposta do existencialista a essa questão? Né? Então, aqui a gente tem o evolucionismo, aqui a gente tem o existencialismo. Enquanto no evolucionismo, a genética constringe a natureza livre do homem, no existencialismo será dito, né, que a gente é ontologicamente livre. E que o homem não possui natureza. Certo? O que é em comum entre o evolucionismo e o existencialismo? O que é em comum entre o evolucionismo e o existencialismo é a noção de não haver um processo guiado. Ou seja, tanto na evolução quanto no existencialismo, a gente não chegou no mundo com um propósito, certo? A gente não tem um sentido da vida, nem no evolucionismo, nem no existencialismo. Nisso há um consenso absoluto. O evolucionismo, ele vai nos dizer que a nossa chance de ter chegado aqui da forma que a gente chegou também é bem remota, né? E não há nada que implique que as coisas deveriam ser do jeito que elas são. Beleza. Não há como você conciliar um existencialismo puro, que entende que o ser humano é completamente determinado, com o evolucionismo. Então o Iver argumenta que essas premissas centrais do existencialismo elas devem ser relaxadas, para acomodar um pouco dessa questão genética, que foi descoberto nas últimas décadas. Entretanto, o que o Iver argumenta também é que é o seguinte: não é que a genética fez com que a gente não fosse livre por natureza, né? Tudo bem, ela colocou algumas limitações, né? E nos inclinou a tomar determinadas atitudes ao invés de outras. Mas a gente continua sendo livre para tentar agir contra essas inclinações. O fato é esse. Então, a noção seria mais ou menos a seguinte: enquanto no existencialismo
ele teria uma visão de que a nossa natureza ela seria assim, natureza humana, né? Completamente limitada para ir para qualquer canto. Na perspectiva evolucionista, a nossa natureza ela é assim. Mas você ainda é livre para transitar onde que você queira aqui dentro desse quadrado. Né? Você ainda é livre para transitar. E você também é livre para tentar expandir essas barreiras que são colocadas na nossa natureza para lá. Você é livre para tentar expandir. Né? Você, por mais que você seja, em parte, geneticamente influenciado, você ainda pode tentar, como é que eu posso dizer, confrontar, né, esse determinismo genético. Uma vez que você assume que Deus está morto, como a gente já conversou aqui nas reuniões passadas, Dostoiévski, ele entendia que uma vez que Deus está morto, tudo é permitido. Né? Então a visão do Dostoiévski é que Deus é a fonte dos valores morais objetivos. Se você tira Deus, você tira os valores morais objetivos, então as pessoas podem fazer qualquer coisa que elas queiram. O Irving, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente assume que Deus está morto, não necessariamente a gente adota essa premissa do Dostoiévski. Há indivíduos que entendem que há uma realidade moral objetiva na natureza, sem implicar necessariamente a existência de Deus. Né? Acho que Kant talvez pudesse ser encaixado aí, por mais que Kant ele fosse cristão. Né? Então, uma vez que Deus está morto, e aí aqui a gente assume o ateísmo, há ainda duas possibilidades. Ou não há moralidade objetiva, ou há moralidade objetiva. Certo? A primeira posição, a de que não há moralidade objetiva, é o antirrealismo moral. E a segunda opção, a de que há uma moralidade objetiva, é o que a gente chama de realismo moral. Como a gente já viu, o Irving está argumentando por isso aqui. Certo? É só importante dissociar, né? Porque às vezes você poderia pensar que comprar realmente a narrativa de Dostoiévski, que se isso é verdade, portanto, isso aqui deve se seguir. A questão é que não necessariamente. É isso que o Irving põe. Bom, então, a gente viu aqui que os sentimentos morais que a gente possui, a gente herdou esses sentimentos morais, certo? A partir, enfim, de traços genéticos que nos ajudam a sobreviver. Mas se é assim, como explicar a grande diversidade cultural que há no mundo? Como explicar que aqui a gente pode comer porco, mas em outros países não pode, né? Como é que a gente explica a tamanha diferença entre coisas que as pessoas julgam certas ou erradas ao redor do mundo? Ora, se há um ponto objetivo que é a nossa herança genética, e todos os seres humanos compartilham da mesma herança genética, então deveriam haver alguns sentimentos morais que são compartilhados por todos os seres humanos, independentemente de cultura. Certo? E o ponto é, mais ou menos. Por que mais ou menos? Primeiro, porque você tem aquela minoria que não possui esses traços genéticos. Psicopatas, por exemplo. E o segundo é, realmente há esses traços, mas eles não são tudo. É agora que a gente chega aqui, né? Há um determinado núcleo moral que a gente encontra concordância em basicamente todas as culturas. Quais são esses pontos que a gente encontra concordância em todas as culturas? Um escritor chamado Sharon Street,
cita 6 pontos. Primeiro, o fato de que algo promoverá a sua sobrevivência é uma razão a favor desse fato. Perdão. O fato de que algo promoverá a sua sobrevivência é uma razão a favor desse algo. Então, se determinada coisa vai fazer com que minhas chances de sobreviver aumentem, então, geralmente as pessoas desculpam que eu tomo essa atitude. Por exemplo, legítima defesa. Matar não é errado. Mas se matar uma pessoa for a única chance que você tem de garantir sua sobrevivência, então a gente releva moralmente. Então, isso é um traço que é compartilhado em todas as culturas. Então, promoção da sobrevivência. Qual é a outra coisa? Tudo aquilo que promove o interesse da sua família. Então, promoção do interesse familiar. E o interessante disso é que, não se esteja no país onde comer porco é proibido, Se for alguém da sua família que comeu, dificilmente você vai denunciar essa pessoa. Então a gente vai contra uma convenção cultural de volta para algo que todas as culturas compartilham. De que se vai promover o interesse familiar, portanto, há um sentimento moral de que aquilo seria correto. A gente tem esse sentimento. Outra coisa. A gente tem uma preferência a salvar nossas crianças. O que é que explica que a gente, se pudesse escolher entre salvar um filho da gente, uma criança da gente, ou salvar um completo desconhecido, a gente ia optar certamente por salvar nossa criança? Qual é o critério que a gente pode ter para considerar salvar uma criança da gente mais certo do que salvar um desconhecido? A gente simplesmente sente que é o correto a ser feito. E isso em qualquer cultura. Não importa se você está aqui no Afeganistão, na China, não importa. Em qualquer lugar, se você colocar na frente de um pai a escolha de salvar apenas uma pessoa, sua criança pequena ou um completo estranho, ele vai escolher salvar a criança pequena. Isso é uma coisa que é compartilhada, independentemente de cultura. Outra coisa é reciprocidade no trato. Ora, a gente entende que isso em toda cultura. Se alguém te estende a mão, você não sobe para apunhalar a pessoa. Princípio da boa fé. Da mesma forma, se alguém chega e te dá um soco, você não retribui com a flor. 5. O altruísmo costuma ser admirável. A pessoa ser solícita em relação a outra. Você ajudar outra pessoa no momento de dificuldade, isso costuma ser um traço admirável em toda cultura. E, por último, porém não menos importante, tem que o dano deliberado a outra pessoa é algo ruim. O dano sem razão nenhuma. Ou a violência pela violência. Então, aqui a gente tem 6 traços, que constituem um núcleo moral que está presente em todas as culturas. Esses fatos, eles podem ser trabalhados para diferentes objetivos, diferentes credos, em diferentes culturas, mas todas elas preservam esses 6 pontos aí. Então, quando a gente fala da moral como sendo algo dependente da mente e dos desejos das pessoas, portanto não objetiva, mas subjetiva, há aquela moral que é inata, que é essa aqui que a gente falou,
né? Essa moral, ela tem um caráter mais generalista, certo? E tem como exemplo esses pontos aqui, que eu citei. Mas a gente também tem uma moral que ela é adquirida pela cultura, né? Por crenças, né? Que é a moral que é relativa, né? Que ela é específica de cada cultura. Vale ressaltar que o fato de haver um núcleo moral não implica dizer que esses pontos aqui são fatos morais objetivos. Se a gente tivesse evoluído de uma outra forma, esses pontos não seriam fatos morais objetivos. Ora, a gente poderia ter evoluído como a viúva negra, que mata o seu esposo, ou é filho, né? Esposo, pois que os tem. Uma analogia que o Ivan coloca, e que é bem interessante, é por que cachorro cheira tanto o cocô dos outros cachorros? Mas a gente não gosta de cheirar. Há alguma coisa diferente. Então veja, o cheiro das coisas. Por mais que a gente sinta fedor, o fedor, ele seria tão objetivo, uma coisa feder é um fato tão objetivo quanto alguma coisa ser má. O cocô do cachorro feder não é um fato moral objetivo, porque não fede para o cachorro, fede para a gente. Se a gente tivesse evoluído de uma outra forma, o cocô do cachorro poderia ser cheiroso para a gente. Como é para o cachorro, como certamente não ofende as moscas. Da mesma forma, o que a gente tem de convenções morais que são compartilhadas de cultura para cultura, também não são fatos morais objetivos. Beleza. É necessário ressaltar que os seres humanos, eles evoluíram para conviver em grupos de pessoas que tenham entre 35 e 100 habitantes. Né? É como as pessoas se organizaram pela maior parte da vida humana. Essa questão só veio mudar muito recentemente com a internet. Veja, mesmo nessa sala você não tem um número maior, que aqui não chega nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, o ser humano, ele é acostumado a viver em grupos de no mínimo 35, no máximo 100 pessoas, por aí. E nesse sentido, ao invés de fatos como altruísmo ser admirável, né, eles têm valor de sobrevivência. Né, porque se você é gentil com o outro, né, você espera que esse outro seja gentil contigo no futuro. E isso ajuda você a superar os obstáculos que eram colocados nos momentos mais primitivos da vida humana. Vale ressaltar também que a questão de preservação dos nossos genes, naquela época não havia um controle de natalidade, você não tinha métodos anticonceptivos, então a galera tinha menino adoidado. Né? Ela tinha menino adoidado. E o que é mais eficiente? Né? Você, quando vê uma criança em perigo, analisar assim na distância para ver se é teu filho, ou você simplesmente tomar uma atitude contra, né? Porque vai que seja. Então, a evolução, ela nos dotou de uma sensibilidade não só para com os nossos próximos familiares, nossos parentes, mas também para os nossos próximos no sentido espacial, pessoas que estejam próximas da gente. Né? Então, a gente é muito mais sensível a, enfim, um problema que uma pessoa vai ter perto da gente, tipo ali na esquina, do que, de repente, um problema que 1000 pessoas vão ter lá na China. Né? Inclusive, falei isso aqui antes, já comentei a respeito disso. Adam Smith tem um livro muito bacana chamado Teoria dos Sentimentos Morais, em que ele fala a respeito disso, questão da simpatia. Né? A gente tem muito mais simpatia, né, por aquilo que está próximo da gente que aquele que está longe. E justamente por causa dessa herança evolutiva, a gente não está acostumado a tratar de abstrações assim. Isso é um problema, porque hoje em dia a gente enfrenta problemas de escala global.
né, que não envolvem necessariamente pessoas que estão a um braço de nossa distância. Um dos grandes problemas é o aquecimento global. O aquecimento global é um problema de escala mundial e estendido no tempo, para além até de nossa expectativa de vida. Então, o fato é que o ser humano ele não evoluiu de forma a ser natural para ele tratar de problemas sociais que envolvam um grande número de pessoas e um grande lapso temporal. Razão pela qual a gente é tão incompetente para tratar questões ambientais e também para políticos gerirem a economia. Daí mais uma razão para o livre mercado. E a gente vai tratar mais sobre isso na próxima reunião, de como é que a gente justifica direitos de propriedade e uma sociedade libertária, mesmo sem assumir que há fatos morais objetivos. E a resposta, vocês já podem prever, vai basicamente por aí. Por que não matar o coleguinha? Uma vez que não existem fatos morais objetivos, né? Essa é a grande questão. E a resposta se dá em 2 P's. Quais são os 2 P's? O primeiro é punições. Punições. Como assim punições? Bom, não estamos assumindo que Deus vai punir a gente, mas existem outros seres humanos. E uma vez que os seres humanos são dotados de um núcleo moral que os tornam atentos a danos deliberados a outros, a reciprocidade de ato e a promoção da sobrevivência, algo me diz que eu matar o meu coleguinha numa sociedade humana pode me causar algum prejuízo por parte dos outros, que não vão gostar muito dessa minha atitude. Então, está aí a primeira razão, punição. Mas, a punição, ela pode ter 2 faces. Pode ser uma punição de caráter externo, que é essa que eu falei para vocês, como pode ser uma punição de caráter interno. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre, primeiro, você assumir que não há fatos morais objetivos e, segundo, você sentir como se não houvesse nada a te obrigar a agir de determinada forma. Certo? Por exemplo, uma coisa é você saber que você tem que estudar, porque senão você vai para a final. Outra coisa é você sentir gosto e vontade e paixão de estudar. Da mesma forma, uma coisa é você dizer que não existe fato moral objetivo. Outra coisa é você conseguir matar um inocente e sair dali sem nenhum remorso. Então, são 2 coisas. A punição externa é aquela que eu posso sofrer dos outros, enquanto a punição interna é aquela que eu vou sentir por causa do núcleo moral que foi introjetado em mim por causa da minha história evolutiva como espécie. Que por mais que eu rejeite filosoficamente que haja fatos morais objetivos, eu não consigo fugir de forma fácil do sentimento que vem que há essas questões morais. Então está aí 2 questões para não matar o coleguinha. Primeiro, você pode ser pego por alguém, e se você não for pego por alguém, você pode sentir culpa. Certo? A segunda razão é prudência. Né? Prudência. Por exemplo, vamos supor que você seja um psicopata. E nesse caso, não haveria nenhuma punição interna para você. Você não tem sentimento de culpa. Por que não matar o coleguinha? Aí você poderia pensar, não, alguém poderia me punir. Não, mas eu planejei muito bem o crime. Muito bem calculado, ninguém vai ver, etc. Beleza. Aí vem a questão, será que você cometendo o crime uma vez, você não vai se tornar propenso a cometer de novo? Da próxima vez, você pensar em fazer isso, e de novo. E você não concorda que quanto mais vezes você cometer o crime, mais aumenta a chance de você ser pego em frente a uma punição externa? Então não seria mais prudente você não fazer isso? Para evitar que, enfim,
você possa correr mais riscos a respeito disso no futuro. Então aqui seria um outro ponto. Então veja, aqui eu coloquei porque não matou a coleguinha, mas pode ser qualquer questão. Pode ser qualquer questão, né? Por que não fazer isso ou por que fazer aquilo, né? Então, basicamente, são essas as duas razões para que a gente possa, de forma puramente racional, fazer ou deixar de fazer as coisas, né? E tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, em relação à punição externa e à prudência, né? A gente não pode subestimar o papel que tem a fofoca na justiça social. Porque mesmo que de repente você não haja ninguém para te punir no momento, as pessoas podem utilizar da linguagem para comunicar um ato que você fez que elas não concordem para outras pessoas e depois virem em grupos contra você. Então a fofoca também é algo que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer alguma merda. Uma outra coisa é o seguinte, e aqui são dois pontos importantes. Vamos nos lembrar que a gente ter esse núcleo moral desses 6 pontos aqui, no mínimo, não é em vão. É porque eles têm valor de sobrevivência. Se você adota esses 6 pontos aqui, né, há mais chance que você sobreviva e seus genes sejam passados adiante. Certo? Então vejam, existem mais 2 fatores que são de fundamental importância e que nos ajudam a passar nossos genes adiante, por mais que não sejam verdades. Quais são os 2 fatores? Se você acredita que existem fatos morais objetivos, há menos chances de você quebrar qualquer um desses 6 pontos do núcleo moral do que se você acredita que não existem fatos morais objetivos. Então, há também, veja que interessante, há uma razão evolutiva que explica por que os seres humanos eles são tão inclinados a entender que há coisas que são objetivamente erradas. A gente acredita que há coisas que são objetivamente erradas, não é só por razões filosóficas. A gente é inclinado a acreditar que há coisas objetivamente erradas. Porque isso é mais uma proteção que a gente tem contra atitudes e contra pessoas que tomem atitudes que sejam destrutivas à perpetuação dos nossos genes. Uma segunda coisa é também de fundamental importância para a preservação dos nossos genes. O quê? Deus. Ora, a gente pode ter medo da fofoca, beleza, mas a gente pode, enfim, fazer algo às escondidas. A gente pode ter medo da punição, mas a gente pode fazer algo às escondidas. Mas quando você começa a imaginar que existe um ser onisciente que consegue vigiar até os seus pensamentos e te punir por eles, aí é que é mais difícil mesmo você fazer qualquer um desses 6. E o ser humano, além disso, ele é inclinado a ser supersticioso. E ele também é inclinado a encontrar motivos para tudo. Por quê? Nem todo perigo é expresso mediante uma asserção. Por exemplo, geralmente quando alguém vai matar outra pessoa, a pessoa não diz, eu vou te matar. Agora, não. A pessoa vai chegando assim com a arma, né? E o ser humano, ele precisa de uma habilidade para ler a reação das outras pessoas, para ler as feições faciais das outras pessoas, para ler a linguagem corporal das outras pessoas. Então o ser humano ele precisa de uma série de instrumentos psicológicos para compreender a realidade social que o cerca. Do contrário, as suas chances de sobrevivência são drasticamente diminuídas. E a evolução nos dotou com isso. Né? Então veja, se você é um ser humano numa selva e você escuta um galho de árvore balançando atrás de você, né?
conduz mais, aumenta mais a sua probabilidade de sobrevivência se você tomar como dado que qualquer barulho atrás de você é um predador, do que se você tomar como dado que pode ser apenas o vento. Ora, se você é mais inclinado a tomar como dado que pode ser o vento, o que é que vai acontecer? Uma hora vai ser um predador e seu gene não vai ser passado para frente. Mas se você toma como dado, todo momento, que é um predador ou alguém querendo fazer mal a você, então, a todos os momentos, você vai se virar e se preparar para o embate. E se não for ninguém, você não morreu. Mas se for alguém, você não morre também. Então, isso ajuda a preservar a sua genética. Agora, perceba como isso é convidativo ao pensamento supersticioso, porque o ser humano começa a ver intenções, motivações e atitudes onde só há vento. E quando a gente pensa no homem das cavernas, em um ambiente natural completamente desconhecido, de repente cai um raio, pum, e começa um incêndio. O ser humano, ele tem a perspectiva de buscar motivação para tudo, porque isso conduz melhor a sua sobrevivência. Então ele vai buscar motivação para o raio. Por que o raio caiu aqui do nada? Só pode ser um sinal. Eu fiz alguma coisa errada. Mas como é que... então alguém mandou esse raio porque eu fiz alguma coisa errada. E aí começam a surgir os mitos. Essa é a explicação evolucionista para a nossa crença em Deus. E uma vez que você parte da premissa que existe uma entidade onisciente que conhece seus pensamentos, e você assume com isso a premissa de que essa entidade determina o que é certo e o que é errado, e pune se você fizer o errado, você tem aí ainda mais segurança contra uma série de atitudes que, enfim, prejudicam a sobrevivência dos seus genes. Então, é uma coisa interessante, né? A exceção dos deístas, que são aquelas pessoas que entendem que o universo só tem sentido de ser se tivesse sido criado por uma entidade sobrenatural, mas que essa entidade não influencia a nossa vida social e não determina que a gente deve fazer nada, não há ninguém que tenha assim, uma religião que tome Deus como existente, que não entenda que há uma conexão íntima entre Deus e moralidade. Em todas as religiões, a noção de Deus sempre foi conectada com a moralidade. Por quê? Talvez por isso. E veja, isso se manifesta mesmo em situações corriqueiras das nossas vidas. Por exemplo, quem nunca teve que lidar com um computador pifado ou com, de repente, uma TV que não sintoniza direito o canal? Qual é a nossa atitude? A gente fica puto com a TV. A gente fica puto com o computador. A gente bate assim e vai miserável. Alguns até xingam. Por quê? Porque a gente tem uma tendência, a gente tem uma inclinação natural a adotar de motivação fenômenos que são impessoais, objetos inanimados. Por mais que a gente não acredite que é sacanagem da TV fazer isso com a gente, porque a gente sabe que TV não pensa, TV não tem motivação nenhuma, mesmo assim a gente se sente inclinado a desenvolver uma certa, enfim, um certo sentimento de injustiça, como se a TV estivesse sendo injusta com a gente. A gente sente isso, por mais que a gente não acredite, muitas vezes. Né? Quantas vezes já aconteceu de pessoas quebrarem o celular na parede, porque o celular não funciona? Impressora, né? Tanto de coisa. E a gente tem também outros exemplos de crenças com valor de verdade, né? Além dessas superstições. Qual seria outra crença com valor de verdade? Muitas culturas entendem que há determinadas plantas que têm propriedades mágicas e que por isso são medicinais. Né? A questão é, por mais que as plantas não tenham propriedades mágicas, místicas, né? Elas têm de fato propriedades químicas que ajudam a curar as pessoas. Então aquela crença que as pessoas têm, por mais que a crença em si não seja verdadeira,
essa crença conduz a pessoas a atos, né, a atitudes que promovem a sua sobrevivência e promovem a transmissão dos seus genes para frente. Então essas crenças elas se enraizam nas culturas, né, porque elas têm o valor de verdade. E aí você poderia dizer, tá, mas como é que você garante que a evolução ela não foi guiada por Deus? Né? Tem evolucionistas teístas que entendem. Não, a evolução é verdade, mas a evolução ela foi guiada por Deus, de tal forma que a gente desenvolvesse esses tratos e tivesse esses sentimentos morais. E aí, basicamente, o que o Irving coloca é que, sem assumir essa hipótese, a gente já conseguiria explicar tudo. Assumir essa hipótese a mais só criaria novos problemas para a gente explicar. E aí, por um critério que é a navalha de Ockham, né, que a gente deve adotar a explicação que melhor dá conta, né, de descrever os fenômenos em sua simplicidade, né, o que é a navalha de Ockham? Se você consegue explicar por que as coisas acontecem de determinado jeito com uma linha, não há por que você escrever um livro para explicar a mesma coisa. Você assumir que Deus guiou a evolução cria muito mais problemas e não acrescenta nenhuma resposta nova à questão que estava sendo investigada. Então, é basicamente isso. Beleza, vamos agora investigar a seguinte questão. A gente falou aqui de antirrealismo moral. Alguém se lembra da definição de antirrealismo moral? O antirrealismo moral, ele entende como falso, né? Toda afirmação que diga que algo é objetivamente correto ou algo é objetivamente errado. Entende como falso, certo? Isso é diferente de relativismo moral. Enquanto um entende que toda afirmação moral objetiva é falsa, o outro entende que toda afirmação moral objetiva é verdadeira. E é contraditório em si mesmo. Né? Então eu tenho aqui, eu separei até a página, o Irving, ele diz o seguinte: a visão que a evolução nos coloca é chamada de amoralismo ou antirrealismo moral. A visão metafísica de que não há fatos morais. Isso não pode ser confundido com o relativismo moral, que diz que a verdade moral é relativa a grupos ou indivíduos. Enquanto está claro que o núcleo moral é desenvolvido e expandido em uma grande variedade de maneiras conflitantes, não há razão para pensar que a verdade moral em si é relativa. Se qualquer coisa, há uma razão para pensar que não há uma verdade moral, apenas uma variedade de crenças morais. E ele diz aqui que o relativismo é contraditório e refuta a si mesmo. E aí a questão que ele coloca agora para a gente responder é, beleza, se a gente já sabe que não existe certo e errado, como é que a gente deve agir? O que a gente faz agora? Né? Basicamente é isso. É isso que a gente vai tentar ver agora, como agir. Né? Isso aqui acho que eu vou deixar. Para. Bom, uma forma que a gente pode ter de lidar com o fim da moralidade é através da proposta de um filósofo chamado Richard Joyce,
chamada de ficcionalismo moral. O que é ficcionalismo moral? A moral não existe, mas eu vou fingir que sim. É basicamente isso. Pode parecer absurdo, mas eu vou te mostrar que é menos absurdo do que você pensa. Porque em inúmeros momentos da nossa vida, a gente assume posturas ficcionalistas com várias coisas e a gente não acha absurdo assumir essas posturas ficcionalistas. Por exemplo, quando a gente vai ao cinema. Quando a gente vai ao cinema, né, a gente não olha para a tela e fica dizendo: isso aí é tudo enredo, isso aí foi filmado, olha a luz ali, ó. Isso aí é tudo efeito especial, isso aí é tudo... Né? A gente não fica fazendo isso. Hã? Tem gente chata que faz, né? Eu faço com filme de terror. Sabe, vai ser mais chato ainda. Mas, em alguns momentos, a gente simplesmente suspende a descrença e vive aquele momento, né? E muita gente acha que não há nada, enfim, de errado com isso. Um outro exemplo. Quando você precisa entrar em forma e você faz uma meta de, sei lá, não sei quantos agachamentos por dia, né? E você diz: eu tenho que fazer tantos agachamentos por dia. Objetivamente, você tem? Não, você não é obrigado a nada, objetivamente. Mas você está tomando aquilo como verdade, você está suspendendo sua descrença naquela regra, né? Porque isso te convém. Então, você está aí, mais uma vez, adotando o ficcionalismo. Agindo como se aquilo realmente fosse uma verdade objetiva, quando não é. Um outro exemplo, né? Lá em Orlando, tem o Fantástico Mundo de Harry Potter, né? Tem lá o Beco Diagonal, não sei se alguém aqui gosta de Harry Potter, mas tem lá o Beco Diagonal, tem o Banco dos Bruxos, tem o próprio Castelo de Hogwarts, né? E você entra lá, você sente que está no filme, né? Você sente que está no mundo de Harry Potter. E ninguém fica olhando e... Isso aqui não é o mundo de Harry Potter, isso aqui é só... isso aqui é tudo planejado e tal. Não, você simplesmente vive aquilo naquele momento, né? Você suspende a sua descrença. E o que o Richard Joyce nos convida a fazer é fazer o mesmo em relação à moral. Suspenda a sua descrença na moralidade objetiva e simplesmente viva. É essa a postura que o Richard Joyce nos propõe. Né? Mas, como a gente viu em exposições anteriores, assumir que a gente é obrigado a agir de determinada forma, quando a gente, na verdade, não o é algo que os existencialistas não gostam muito. É o que Sartre chamaria de má fé. E uma pessoa que assim age, ela está enganando a si mesma. Está ignorando o fato de que ela é ontologicamente livre. E uma pessoa que assim age é uma pessoa que não está sendo genuína. Então o Irving, ele vai, enfim, não, eu não vou ficar enganando a mim mesmo. Além do que, o Irving coloca um questionamento em relação a essa posição que é muito interessante. Uma coisa é você adotar o ficcionalismo em determinados períodos da sua vida. Por, enfim, intervalos pequenos, por razões de entretenimento, enfim. Agora, se você acredita o tempo inteiro que você vive no mundo de Harry Potter e apenas momentaneamente suspende essa crença para entender que o mundo de Harry Potter não existe, aí você já não é mais uma pessoa normal, você é um louco. Você está delirando. É assim que as pessoas iriam te enxergar. Da mesma forma, se você adiciona o ficcionalismo moral, você se submete a viver numa ilusão. Então, não há como a gente comparar uma ida ao cinema com algo análogo a você viver a vida toda no cinema. Certo?
Então esse é o ponto que o Irving coloca. Então veja, basicamente o que a gente está tentando fazer aqui é saber o que nos impede de, na ausência de fatos morais objetivos, tomar uma decisão idiota. O que é que vai nos impedir de tomar uma decisão idiota? Primeira coisa que o Irving coloca aqui seria um ficcionalismo moral. O ficcionalismo poderia nos impedir de agir de forma idiota. Mas, ora, por que seria agir de forma idiota, agir contra a moralidade convencional? Basicamente, é porque existe uma determinada sabedoria na moralidade convencional. Que sabedoria é essa? A moralidade convencional, como a gente já viu, foi colocada na gente por causa do seu valor de sobrevivência. E, eventualmente, se a gente começar a quebrar várias dessas coisas, a gente vai acabar diminuindo nossa chance de sobreviver em sociedade. Então, beleza. Então, a primeira coisa que nos impediria seria o ficcionalismo. Mas aí a gente incorre naquela questão que a pessoa pode, enfim, ser ficcionalista para aquelas decisões que a favorecem e suspender o ficcionalismo para tomar decisões que a favoreçam. Então, por exemplo, eu posso dizer, roubar é errado, adotando o ficcionalismo, né? Mas, quando eu tiver necessidade, dizer, moral objetivo não existe mesmo, então vou roubar aqui. Então, percebe? O ficcionalismo, ele passa a ser algo muito frouxo, né? E você pode incorrer naquilo de ficcionalismo para os outros. Para mim, não, né? Quando são os outros que roubam, roubar é errado. Quando sou eu, errado não existe. Né? Então, temos um sério problema a enfrentar. O político que adorar essa ideia. Exatamente, né? Qual seria outra coisa que poderia nos impedir de tomar decisões idiotas? Seria a prudência. Certo? Ou, melhor dizendo, o uso instrumental da prudência. Tá? E aqui a gente volta para aquela questão que a gente tinha colocado antes, né? Mesmo que eu, digamos, seja um político que, né, que queira roubar, né? Aí eu digo, não, vai ser ficcionalismo para ele, mas para mim o errado não existe. Beleza, então eu passei a primeira barreira que me impede de tomar uma decisão idiota. Aí eu chego aqui, aí eu penso, velho, e se a Lava Jato me pegar? Aí eu volto. Prudência instrumental, ela consiste basicamente de duas coisas. É o que a gente já tinha visto aqui antes. O que me impede de matar meu coleguinha, né? Primeiro, a perspectiva da punição. Mas existe também um outro fator. Qual seria o outro fator? Seria um alto interesse racional. Como assim? Às vezes, você pode entender, né? Se você tem um plano de vida de longo prazo, você tem seus planos, você tem suas metas bem estabelecidas, e você sabe o que é prioridade para você e o que não é, você vai perceber que você fazendo uma análise prudencial da atitude que você pode tomar, uma atitude que seja tomada hoje, a curto prazo, pode prejudicar seu próprio interesse no longo prazo. Isso deveria ser razão suficiente para você declinar dessa atitude. Você fazer isso é você fazer um uso instrumental da prudência. Certo? E isso pode impedir as pessoas de, mesmo em uma sociedade, mesmo em uma realidade onde não existe fatos morais objetivos, de tomar decisões idiotas. E aí qual é a questão?
mais uma coisa contra o ficcionalismo moral. A questão é que se a gente recorre ao ficcionalismo moral, sempre a gente deixa de fortalecer a nossa prudência. É como disciplina. A disciplina. Se você não treina, se você não se habitua a utilizar do seu julgamento racional, a utilizar, enfim, a respeitar os limites que você mesmo se impõe, quando você precisar se impor algum limite, você não vai conseguir. Certo? É como a questão da academia. Né? Se você, enfim, não treina a própria questão de você ter foco naquilo que você está fazendo, quando você precisar de foco, você não vai ter. Né? Mesma coisa com estudos, etc. Inclusive, uma prática interessante para que saindo um pouco em off da exposição, uma prática interessante é a meditação. Por que a meditação é interessante? A meditação é o treinamento do foco. O que é que você procura fazer na meditação? Na meditação você busca, durante determinado período de tempo, focar a sua atenção apenas na sua respiração. E a partir do momento que tua mente divaga para outras situações, outros pensamentos, o trabalho que você tem na meditação é de focar a sua mente novamente na sua respiração. E assim você vai fortalecendo a sua disciplina. E você pode utilizar isso depois para outras ações. Mesma coisa aqui. Agora, se a gente adota o ficcionalismo, a gente está indo pelo caminho fácil. E nos autoiludindo. O que um existencialista jamais poderia fazer. Então, veja. Muitas coisas que a gente entende que são virtudes, ou seja, que são benéficas ao florescimento do ser humano, elas não necessariamente precisam da moral objetiva. Por exemplo, o amor. O amor não precisa de moral para ser. Né? Por exemplo, o amor que a gente tem pela nossa família, muitas vezes transcende os códigos morais da sociedade em que a gente se encontra. Né? Os cristãos não. Os cristãos eles entendem que há uma ligação forte entre o amor e a moralidade. E que a gente tem o dever de amar. Né? Mas, segundo essa visão aqui, o amor ele não necessariamente está ligado à moralidade. Ele pode ser uma virtude não moral. Né? E a gente deve pensar assim também, muita gente pode se questionar. Se todo mundo fosse convencido de que não existe moralidade objetiva, o que é que ia acontecer com o mundo? Talvez o mundo se tornasse um lugar melhor. Porque se você pensar bem, uma das coisas que mais gerou atrocidade no mundo foi a vontade de fazer o bem a qualquer custo. Inclusive, quem fala muito isso é um autor conservador aqui do Brasil, que é Francisco Raso. Né? Ele tem até um livro chamado Imaginário Totalitário, alguma coisa assim. E ele diz, uma das coisas que se fala uma das coisas que mais prejudicou a humanidade foi a vontade de fazer o bem, custe o que custar. Porque todo mundo acha que sua visão do mundo corresponde a um bem moral objetivo. Né? Eu vou mandar um vídeo para vocês depois no WhatsApp, que é de acho que é uma neurocientista chamada Molly Crockett. Eu tinha colocado no meio Stories há pouco tempo. Ela fez uma palestra lá em um TED, ou foi TEDx, em que ela mostrou como a gente pode ser influenciado pelos nossos hormônios. E ela mostrou que você tem mais chance, por exemplo, de conseguir responder em liberdade se você for julgado pelo juiz após ele ter feito a refeição. I'm going to start by asking you a very profound and important question. How do you feel about blue cheese? Many of us have very strong opinions, one way or the other,
I'd like you to think of someone who does not share your opinion on blue cheese and consider whether you'd be happy to have this person as a neighbor, as a close friend, or as a romantic partner. And keep these feelings in mind. Here's another controversial issue: abortion. Should it be legal or illegal? Think about your own opinion, and now tell me if you'd be happy to have someone who does not share your opinion on abortion as a neighbor, a close friend, or a romantic partner. The questions I've just asked you are adapted from research by Linda Skitka at the University of Illinois, and her research has shown that there's something special about moral attitudes, like opposition to abortion, relative to non-moral attitudes, like your feelings on blue cheese. And as you might expect, disagreeing on moral issues is much more damaging to social relationships than disagreeing on non-moral issues. And why is it that a blue cheese lover is perfectly happy to befriend, marry, have kids with a blue cheese hater, but there exist anti-abortion extremists who think it's justifiable to kill another human being just because he disagrees with them? We have to figure this out because we now live in a world where extremists, powered by their moral convictions, can do a lot of damage. We can start by asking how it is we know what is right and what is wrong. And actually, this question doesn't even make sense to a lot of us because people often experience moral beliefs as if they are objective facts about the world. We have some evidence for this from research by Jeffrey Goodwin and colleagues. He's now at the University of Pennsylvania. He presented subjects with a series of statements in the following categories: facts, like Boston is further north than Los Angeles; ethics, like opening gunfire on a crowded city street is wrong; norms, like wearing pajamas to a TED Talk is wrong; and tastes, like classical music is better than rock music. For each of these statements, subjects had to answer yes or no to the following question: does the statement have an objectively correct answer? And here's what they found. Not surprisingly, people felt most strongly that facts had a correct answer, while tastes did not. But notice that the statements of ethics looked more like facts than like tastes. And we see this overlap between facts and values in the brain as well. Sam Harris and colleagues scanned people's brains while they evaluated the truthfulness of factual statements, ethical statements, and religious statements. They found that a brain region called the medial prefrontal cortex, shown here, was more active when people believed a statement to be true rather than false. But importantly, this region did not differentiate between the different categories of beliefs. So mathematical beliefs, like 2 + 2 = 4, showed a similar pattern of activity to ethical beliefs, like it's wrong to take pleasure at another's suffering. The upshot of all of this is that we think that there's a right answer to moral questions. And here's the rub. If you and I disagree, and we both can't be right, well, clearly it's me who's right. My facts trump your facts. And therefore, you must be stupid or unreasonable. And of course, this kind of language is all too common in politics these days. But there's an important and dangerous difference between disagreeing on facts and disagreeing on moral values. Because you see, if you think that 1 + 1 = 3, I might think you're stupid or a little strange. But if you and I disagree on a moral issue, not only do I think you're stupid and unreasonable, but also a bad person, maybe even less than human. Moral values are like facts on steroids. They have really strong emotions attached to them. And unfortunately, these emotions often come with a motivation to harm or eliminate the other side. And this is a big problem. Because while we readily accept that tastes and opinions can change, facts are facts. You have your facts, and I have my facts. And we're both so committed to those realities that it's senseless to expect that either of us will ever change. Imagine trying to convince someone who's red-green colorblind that these two circles are different colors.
there is nothing you can say to convince this person to see the world the way you see it. And the same, unfortunately, appears to be true with differences in moral viewpoints. Values seem like facts, and facts are fixed properties of reality. So, where do we go from here? I wanted to understand how and why it is we hold on so tightly to our moral convictions, myself included. And I'm a neuroscientist, so naturally I started poking around in people's brains. And I found out that our moral values are a lot less stable than they appear to be. What if I told you that a pill could change your judgment of what's right and what's wrong? Or what if I told you that your sense of fairness could depend in part on what you had for breakfast this morning? You're probably thinking that this sounds like science fiction, right? Neurons in the brain use chemicals called neurotransmitters to talk to each other. Here we have two neurons. The gap between them is called a synapse. To transmit a message across the synapse, one neuron must release neurotransmitters into the synapse where they bind to receptors on the other side and propagate the message. Our brains produce and release these chemicals in response to various situations. My colleagues and I wanted to know whether manipulating people's neurotransmitters could change the way people respond to moral situations. In one study, we presented our subjects with a series of moral dilemmas, like the following. There's a trolley, and it's headed out of control towards 5 workers on the tracks who will die if you do nothing. However, you can stop the trolley by pushing a man who's carrying a heavy briefcase onto the tracks, and he will die, but the 5 others will be saved. The question is it morally acceptable to harm this one person in order to save the others? Now, of course, there's no objectively correct answer to this question, but there are 2 schools of moral thought that take opposing views. The utilitarian school, rooted in the works of philosopher David Hume, judges the merit of actions based on the outcomes they produce. So morally appropriate actions are those that result in the greatest good for the greatest number. In contrast, the deontological school, grounded in the works of philosopher Immanuel Kant, judges the actions themselves. So there are right actions and wrong actions, and outcomes are irrelevant. In the example I just described to you, utilitarians would say it's appropriate to push the man onto the tracks because more lives are saved in the end. Whereas deontologists would say it's inappropriate because harming is just fundamentally wrong. My colleagues and I asked 30 people to judge right or wrong in moral dilemmas like the one I described, and we wanted to know whether tinkering with a specific brain chemical called serotonin would change people's judgments of right and wrong. We used a drug called a selective serotonin reuptake inhibitor, or SSRI, similar to the antidepressant Prozac, and these drugs basically work by enhancing the actions of serotonin in the brain. On one session, our volunteers answered and made judgments in moral dilemmas while on the influence of the SSRI, and on another session, they made moral judgments while on a placebo pill. Here's what we found. On placebo, our volunteers said it was appropriate to harm one to save many others in about 40% of the cases that we presented to them. And when we gave them the SSRI, they were significantly less likely to say it was acceptable to harm one to save many. Now, take a second to think about these results. The debate between utilitarians and deontologists has been raging for hundreds of years. And we gave people a pill, and without their even knowing it, they gave different answers to this question of whether it's okay to harm one to save many others. Could the difference between Hume and Kant all boil down to a couple of chemicals in their brains? And on a more serious note, what are the implications of this for other ethical questions? So taking this idea further, my colleagues and I wanted to know whether changing serotonin levels could influence the way people respond to being treated unfairly. We used a game from economics called the ultimatum game. There are 2 players, a proposer and a responder. The proposer suggests a way to split a sum of money with the responder, and the responder can either accept, in which case both players are paid accordingly, or he can reject,
in which case neither player gets any money. Many studies have now shown that responders will typically reject offers that they perceive to be unfair, which makes sense. I think a lot of us are willing to give up some money in order to punish someone else who's treated us unfairly. The question was, can we shift around people's responses to unfairness by changing their serotonin levels? And we did this by manipulating people's diet. So we get the raw ingredient for serotonin. It's called tryptophan. It's an amino acid. And we must constantly replenish our supply of tryptophan by eating protein-rich foods. In the lab, we can lower people's serotonin levels in their brains by giving them a protein shake that lacks tryptophan. And on the placebo control treatment, we give them a protein shake that looks and tastes the same. The only difference is that it does contain 2.5 grams of tryptophan. So we gave these drinks to our volunteers and had them play the ultimatum game while in the role of responder. We measured rejection rates for unfair, medium, and fair offers. And here's the placebo data. As you can see, people reject a lot of the unfair offers, and they hardly ever reject the fair 50-50 splits. But when we lower their serotonin levels, rejection rates go up for the unfair offers. So again, just take a second and consider these results. The only difference between placebo and the depletion conditions is 2.5 grams of tryptophan in the diet. That's it. Our volunteers didn't feel any difference between the two treatments, and they didn't notice any changes in their behavior. And yet, this subtle difference in the diet was enough to change the amount of money people were willing to give up to punish someone who treated them unfairly. Now, in these experiments, we artificially manipulated people's serotonin levels. But out in the real world, serotonin levels fluctuate naturally in response to changes in things like diet and stress levels. What this means is that our moral values are probably shifting a little bit all the time without us even knowing it. And we do have some evidence that this kind of thing is happening out in the real world. Shai Danziger and colleagues looked at judges' decisions of whether or not to grant parole to prisoners. Here on the vertical axis, we have the proportion of cases where they did grant parole. And on the bottom, we have basically time of day, the order in which cases were heard. These vertical dotted lines here, those are the judges' meal breaks. It turns out, if you're coming up for parole, all things considered, you are more likely to be granted parole if your hearing takes place after the judge had a snack. This is a huge effect, and it survives even if you control for other important factors like whether or not it's a repeat offense or whether or not the prisoner is enrolled in a rehab program. Now, I hope that this worries you at least a little bit. And more seriously, I hope that I've convinced you that our moral values are a lot less stable than they appear to be. And this is important because it turns out that simply believing that moral values are changeable as opposed to fixed can have dramatic effects on our willingness to compromise and cooperate with each other. The Israel-Palestine conflict is one of the biggest ideological clashes of our time. It's resulted in thousands of deaths on both sides, huge costs in quality of life. Aaron Halperin, Carol Dweck, and colleagues recently reported that beliefs about whether groups have a changeable versus a fixed nature can influence Israeli and Palestinian attitudes towards each other and their willingness to compromise for peace. In their experiment, they randomly assigned Israelis and Palestinians to read one of two articles. One article suggested that aggressive groups have a fixed nature, and the other article suggested that aggressive groups have a changeable nature. Those who read the article about changeable groups were more willing to meet with the other side and hear their point of view, and more willing to negotiate and compromise on issues like the status of Jerusalem and settlements in the West Bank. What this means is, if we can wrap our heads around the idea that moral values are not fixed but can change, we're more likely to listen to each other. And here's a kind of crazy idea. If pills can shift our moral values, what if negotiators popped a few moral enhancers before going to the table? Such an intervention might make it easier for opponents to see each other's side. Now, of course, we have a long way to go before we fully understand which neurotransmitters shape which kinds of ethical beliefs.
But I do think it's plausible that one day we will have the expertise to identify brain systems driving preferences for conflicting ethical principles. As long as we believe that moral values are unshakable, we will continue to invest our resources into fighting with each other rather than searching for a middle way. Instead, can't we cultivate a healthy skepticism of our own sense of right and wrong? Because, once we accept that our values can be shifted by factors beyond our awareness and control, maybe we'll become a little less attached to them. And the sooner we can let go of this attachment, the better, because we've got some scary problems threatening our collective survival. But we're not fixing them because we're so caught up in bickering amongst ourselves. So, I just hope that we can realize that we're caught in this ocean of hate and fear, and it's blinding us to our common humanity and the amazing things that we can achieve if we can put our differences aside and our heads and hearts together. It's time to wake up. Thank you. E a questão é que os nossos julgamentos morais, eles são alterados ao longo do dia sem a gente nem perceber, por causa de simplesmente variações hormonais, níveis de serotonina, por exemplo. Mas a gente costuma pensar que não, a gente é o defensor do que é certo a todo custo e se você não está do lado do bem, você deve ser calado ou você deve ser suprimido. Então, talvez a gente entender que não existe fatos morais objetivos, talvez, fosse até melhor. Ou talvez acabasse que não gerasse impacto nenhum nas pessoas. Porque por mais que as pessoas entendam que não existe fatos morais objetivos, ainda assim as pessoas vão se sentir culpadas por fazer determinadas ações. É um sentimento moral. Não tem como você se livrar de instintos só porque você não acredita que seus instintos correspondem a um fato moral objetivo. Então, por exemplo, dieta. Né? Não existe uma dieta objetiva para perder peso. Depende das suas preferências. Existem várias dietas no mercado. Mas o que a gente sabe é que ninguém vai ter uma dieta baseada em pedra. Ninguém vai comer pedra. Vai emagrecer. Acho que é a mesma coisa com as atitudes humanas. Né? Em relação à prudência, por exemplo, e o que está no alto interesse racional, pode até ser que para algumas pessoas roubar, matar, fazer atrocidades esteja em seu alto interesse racional e ainda a pessoa entenda que a perspectiva de punição não é muito grande e ela consiga passar por esses dois pontos aqui e realizar esse ato, porque estaria no seu alto interesse. Isso poderia ser idiota para a gente, mas não seria idiota para ela, porque até a prudência dela ia recomendar que ela fizesse esse ato. Mas aí a questão é, para a maior parte das pessoas, não é assim que funciona. É como você seguir uma dieta baseada em pedra. A pessoa conseguir se livrar da culpa, se livrar dos outros e tomar uma atitude que vai contra a moralidade convencional e ainda assim está em seu alto interesse racional do longo prazo, geralmente não acontece não. Mesmo se você assumir que não existe fatos morais objetivos. É difícil algo assim ocorrer. Qual seria o papel da lei se a gente assume que não existe fatos morais objetivos? O papel da lei seria estabilizar expectativas. A gente não quer viver em um mundo caótico. A gente demanda ordem. Então, por exemplo, por que a lei de trânsito diz que a gente deve andar no lado direito da estrada quando a gente está de carro e não do lado esquerdo? Não é porque existe um fato moral objetivo indicando que andar do lado direito é o certo. Mas é porque é uma convenção que a gente adotou, enfim, para simplificar a nossa vida e, enfim, ter expectativas estáveis a respeito do mundo. Então, o papel da lei pode ir por esse caminho. E aí, realmente, se não existem fatos morais objetivos,
O justnaturalismo, ele meio que... fica meio a berlinda. Tá, então a pergunta que o antirrealista moral e existencialista tem que fazer toda vez que for tomar uma determinada atitude é: você consegue viver com a atitude que você vai tomar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você pode até querer matar alguém, mas você vai conseguir viver com essa sua ação? E essa sua ação está de acordo com os teus objetivos de vida e com os teus planos, que no final da conta é aquilo que dá sentido à tua vida? Se a resposta for sim, vai em frente. Se não, não. Então, aqui o Ivan ele entra num ponto que muito se assemelha à filosofia da Ayn Rand. Ele vai recomendar que a gente utilize da prudência e do que ele chama de um auto-interesse racional, ou egoísmo racional, o que vai muito na visão da Ayn Rand. Sendo que a Ayn Rand ela é uma realista moral, né? O Ivan não. Mas como é que é basicamente que funciona? Faça um ranking das coisas que você mais deseja para a sua vida. No longo prazo e no curto prazo. Considere tudo, ou a maior parte que você conseguir. Então, você tem um objetivo na sua vida que está em primeiro lugar. Inclusive no longo prazo. Não sei qual é, mas você deve ter. Se você não descobriu ainda, descubra, porque é assim que você vai dar um sentido à sua vida. Senão, você fica sem sentido. Então, o primeiro objetivo está aqui. Qual é o seu segundo objetivo? Qual é o seu terceiro objetivo? Ranqueie suas prioridades. Isso é mais importante que isso, que é mais importante que isso. E você tem uma série de coisas. Né? O que é que o Ivan vai recomendar? Nunca passe a terceira prioridade acima da primeira. Porque assim você vai estar agindo contra os seus objetivos. Certo? Sempre haja de forma prudente. Porque assim você vai estar assegurando que o que você quer para a sua vida será alcançado. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou estar sendo imoral? Não, não existe moralidade objetiva. Mas você vai estar, enfim, contrariando seus próprios desejos. E essa não parece ser uma boa forma de se viver. E assim, quando a gente fala que as pessoas devem ser egoístas, seja em Range, seja aqui, é bom levar em consideração que é um egoísmo racional. Quando a gente entende egoísmo racional, implica dizer que não é você se subordinar a impulsos momentâneos e satisfazer suas vontades no curto prazo, mas você ter em mente suas vontades no longo prazo também e não agir de forma a destruir os seus próprios objetivos. Os seus objetivos eles não podem se refutar, eles não podem ser conflitantes entre si. Né? Não tome ações, se você toma ações no presente, porque você as deseja, mas essas ações que você toma no presente, elas destroem ou dificultam que você consiga tomar aquelas ações que te levam a um plano de longo prazo que você tem estabelecido, então você não está sendo racional consigo mesmo. E você está agindo contra o seu autointeresse. Né? Principalmente se você faz isso aqui. Né? Se você, por interesse de curto prazo, toma uma atitude que tem uma menor prioridade, ao invés de uma atitude que tem uma maior prioridade, você está se auto-sabotando. Né? Então a questão é isso, não parece ser uma ação inteligente, não parece, enfim, ser uma virtude. E aqui ele fala de virtudes não morais. Né? O que é uma virtude? É aquilo que está a favor do ser humano. O que é não moral? É uma virtude que não tem nada a ver com ser certo ou ser errado, só tem a ver com se vai florescer a tua vida ou não. Então, as pessoas, elas falham muitas vezes em ter um auto-interesse racional. Por quê? Às vezes elas não entendem quais são os seus interesses. Elas simplesmente não sabem
qual é o seu plano de vida. Essa é uma razão. Outras vezes as pessoas, elas sabem qual é o interesse delas, mas elas não têm força de vontade para segui-los. Né? Não têm força de vontade para segui-los. E às vezes, elas se importam mais com o interesse de curto prazo do que com o interesse de longo prazo. Né? Então vejam, com essas dificuldades todas, né, a gente que às vezes pensa em fazer uma dieta, mas acaba fugindo da dieta e comendo besteira. Né? Então a gente entende, o ser humano ele é falho muitas vezes em seguir seus planos de longo prazo. E por isso, chega até a ser convidativo a assumir uma postura ficcionalista. A postura ficcionalista é muito fácil. O que é certo, o que é errado. Eu vou fazer o que é certo e acabou. Né? Uma vez que dá tanto trabalho assim você ter disciplina e prudência para... Né? Não é tão mais certo, não é tão mais confortável você, por exemplo, nasceu na família, os teus pais dizem que você tem que fazer direito, tem que fazer medicina, né? E aí você tem que fazer isso porque seus pais dizem, você respeita a autoridade e isso é o certo. Pronto. Você não precisa pensar, você não precisa usar a sua liberdade, é muito mais fácil. Agora, se eu for utilizar a prudência, eu vou ter que pensar, não, mas eu queria ser um artista. Mas para ser um artista, então, eu vou ter que ter disciplina, vou ter que ter organização, vou ter que fazer um plano de vida, vou ter que estar em show. Né? Então, é muito mais difícil você organizar a sua vida por si mesmo do que você ter alguém organizando por você. Ou você adotar um misticismo. Né? Ou Deus, os seus pais, enfim. É bem mais fácil você, enfim, adotar uma postura ficcionalista. Né? Mas, como a gente viu, o existencialista nunca opta pelo caminho fácil. Porque o caminho fácil tira o sentido de sua vida e tira de sua vida aquele sentimento de autorrealização que eles valorizam tanto. Por isso o existencialista, ele sempre vai optar por, ao invés de pegar uma abordagem ficcionalista, fortalecer sua prudência, fortalecer sua vontade. É difícil fazer isso aqui? É difícil. Por isso mesmo que eu vou atrás disso, porque eu adoro um desafio. Essa é a mentalidade do existencialista. E aí, o Irving, ele diz, né, o seguinte, abre aspas, a moralidade não evoluiu para o nosso benefício, mas para o benefício dos nossos genes. Né, fecha aspas. Então, por mais que a gente entenda que a moralidade pode ser útil a gente para determinadas atitudes, digamos, para evitar que as pessoas se matem, a moralidade parece ser boa nesse sentido, para outras atitudes nem tanto. Né? O juro, por muito tempo, foi considerado uma imoralidade. Existiam leis de usura. Né? Mas o comércio floresceu, né? A gente teve uma revolução industrial, né? Muito por causa de rebeldes que foram contra essa lei, por causa de judeus. Os judeus eles se rebelaram contra essa visão moral dos cristãos e por mais que fossem discriminados, genocidados, olhados com enfim, descrença e com repúdio por grande parte da sociedade, eles se negaram a se subordinar à cultura de massa e seguiram seus planos de vida contra a moralidade convencional, mas garantindo para si e seus familiares uma boa vida. Hoje estão dando de tudo. Né? Então veja, álcool já foi proibido. Né? E proibido não só por causa de lei. A moralidade convencional, né, falava contra. Hoje tem outras drogas que são assim. Enfim, há várias coisas, né, que vão nesse sentido. Prostituição mesmo, continua sendo um tabu. Né? E se uma mulher, de repente, tiver com um plano de vida, assim, não, enfim, só o ato de prostituição, mas vamos supor que uma mulher ela seja fascinada pela sexualidade humana. Nada impede, a mulher pode ser fascinada pela sexualidade humana. E ela pode ter como projeto de vida, como plano de vida, de repente, isso aqui é um indivíduo em particular, né? Tô falando, mas ela pode ter como seu plano de vida
explorar a sexualidade humana. E no caminho, ela de repente pode entender que ser remunerado para fazer sexo pode estar em seu auto-interesse nacional de longo prazo. Isso vai contra a moralidade convencional. Mas isso vai a favor do que é prudente para ela. Então por que não? Se ela adotasse um ficcionalismo, ela estaria sendo inautêntica e agindo de má fé. Mas não, ela é dona de si mesma. E por mais que a sociedade convenha, por mais que a moralidade convencional vá contra, ela tendo isso aqui bem estabelecido, ela vai contra a moralidade convencional e toma sua decisão, acabou-se. Toda sociedade vai criar os seus santos e seus monstros. A gente sempre vai ter uma Madre... Eu não vou citar a Madre Teresa porque eu não gosto dela não. Mas todas... Não, depois eu mando uns documentários para vocês. Procure Um Anjo no Inferno. Madre Teresa. Depois você... Mas enfim, toda sociedade vai ter seus Gandhis, né, e seus Hitlers. E de repente, essas pessoas elas surgem, né, independentemente de você ter fatos morais subjetivos ou não ter. Né? Então, é basicamente isso. Na próxima exposição, a gente vai tentar entender como a gente deriva, como a gente justifica direito de propriedade e a gente defende uma sociedade libertária com esses dois pilares que intersectam ela, antirrealismo moral e existencialismo. Como a gente consegue defender o libertarianismo sem apelar para a moralidade? Na próxima exposição a gente fala. Valeu.